Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Bom dia, gente. Bem-vindos a mais uma aula, né, de raciocínio lógico. Essa daqui é a playlist 2 ainda, né? Ainda estamos nela, né? Essa playlist aqui serve tanto para os concursos do INSS, né, como para raciocínio lógico em si, né, em comum, né, as aulas básicas, né, de raciocínio lógico. É a sexta aula, a gente vai falar aqui de conectivos, tá? Valores lógicos das proposições, raciocínio lógico, lógica proposicional, conectivos, certo? Entenda conectivos como uma cola para ligar proposições. O que é isso? Né? A gente tem duas proposições simples. A gente vai ter os conectivos, conectivo e, conectivo ou, né? E esses conectivos vão ligar as proposições simples, tornando-as compostas, né? É isso que a gente vai ver, tá? O primeiro conectivo aqui apresentado é o conectivo ou, tá? Coloquei até sublinhado ali. O conectivo ou é representado como um acento circunflexo de ponta cabeça, né? Então acaba virando um V, né? Eu represento ele com um V, tá? Mas ele é um acento circunflexo de ponta cabeça, um pouco diferente, tá? Parece um V, mas é um acento circunflexo de ponta cabeça. Acento circunflexo de ponta cabeça, o Vzinho ali. O segundo conectivo é o E, né? O conectivo E é o acento circunflexo, né? Acento circunflexo mesmo lá, tá vendo? Purinho. Ok? O terceiro conectivo é o conectivo se, então. Este conectivo é representado pela seta, aquele tipo de seta ali, tá? O quarto conectivo, ó, o conectivo E é representado simbolicamente por isso aqui, por esse acento circunflexo. O conectivo é representado pelo acento circunflexo né, de ponta cabeça, né? Ele é de ponta cabeça, certo? Como se fosse um V. E esse aqui é com uma seta. O quarto conectivo é o conectivo se e somente se. Exemplo, esses quatro conectivos, desculpa, né? Formam o time de conectivos da lógica. Exemplo do uso do conectivo e. Eu gosto de preto e não gosto de branco. O conectivo e ligou as duas orações, tá vendo? As duas proposições, se eu quiser colocar aqui, tá? Ligou as duas proposições, o conectivo e. Certo? A oração é uma frase que contém verbo. A gente já sabe disso. O verbo da primeira frase é gosto, derivado do verbo, né? De um verbo que o Word corrigiu aqui, né? Gostar. O verbo da segunda frase também é gosto, derivado de o verbo gostar também. Reparem, eu gosto de preto é uma proposição. Isso que eu coloquei só para a gente relembrar, tá? Então eu tenho ali, ó, na frase, né? Cadê? Aqui, ó. Eu gosto de preto e não gosto de branco. Então eu tenho aqui. Reparem, eu gosto de preto é uma proposição, certo? Não gosto de branco é uma proposição. Então o e aqui funcionou como uma cola que liga as duas proposições. Tá ok? O e entra para ligar, para conectar uma proposição a outra. Essas são as maneiras de colar e as questões da lógica terão esses conectivos, tá bom? Quando estou falando de uma única proposição, estou falando de uma proposição simples, certo? Se eu estou falando de uma única proposição, se fosse assim, ó, eu gosto de preto, ó, quando estou falando de uma única proposição, estou falando de uma proposição simples. Exemplo.
Eu gosto de preto. Gosto de preto. Isso é uma proposição simples. Quando estou falando de uma única proposição. Exemplo de novo. Eu corro todos os dias. Isso é uma proposição simples também, pois só tem uma proposição. Uma proposição simples é uma única frase, tá? Uma oração no caso, né? Porque tem que ter verbo. Para não ficar escrevendo toda hora a frase, usaremos símbolos, tá? Usamos símbolos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Exemplo. O P, por exemplo, que eu costumo usar sempre como primeiro, né? Acho que todo mundo. Eu fiz a prova do Enem. A partir do momento que você colocou eu fiz a prova do Enem como P, em todos os momentos que utilizar o P, estará se referindo a essa proposição. Eu não falo no meio das frases, né? Eu estou falando assim, simbolicamente lá, né? Toda vez que você utilizar o P, né? Você estará falando sobre eu fiz a prova do Enem, tá? Isso irá evitar, né, que necessite escrever, né, eu fiz a prova do Enem em todos os momentos. E eu posso utilizar outras letras também. Exemplo, o que eu vou passar. Como vou passar é uma outra proposição, eu simbolizo com outra letra. Tipo, eu não vou simbolizar com a mesma letra P, né? Tipo, desculpa, eu não gosto de falar gírias aqui. Não é bem uma gíria, mas né, não gosto. Então, posso utilizar outras letras. Exemplo, né? O que? O que eu vou passar. Como vou passar é uma outra proposição, eu simbolizo com outra letra. O R, não vou fazer engenharia. É outra letra, tá vendo? Então aqui eu tenho três proposições simples. Quais são as três proposições simples que eu tenho aqui, gente? A letra P, que eu fiz a prova do Enem. Vamos pôr um verdinho diferente, azulzinho não dá, fica feio. Eu fiz a prova do Enem, que é o P. Olha só, vou mostrar um negócio para vocês aqui legal, ó. Eu vou passar. Vai dar uma adiantada na aula, mas tudo bem. É outra proposição. E não vou fazer engenharia. É uma outra proposição. Então a gente vamos tentar formar alguma coisa aqui, né? Que aí a gente vai colocar assim, simbolicamente depois. É, eu eu fiz a prova do Enem, não é isso? Eu fiz a prova do Enem. Hum, e eu vou passar, né? Olha lá, o I aqui, tá? O I aqui, ó, o I. Eu fiz a prova do Enem ao verbo, ó, o I aqui. Eu fiz a prova do Enem e eu vou passar, juntei. E não vou fazer engenharia. Então, olha só para você ver, eu juntei três proposições, tá vendo? As três proposições que eram simples, entenderam? Era composta. Então, o que que viraria isso aqui? O que que é o I? O I aqui. Vamos ver o que que é o I, tá? O conectivo I. Como é que ele é representado simbolicamente? Que a gente pode representar ele sempre assim. Então, o segundo conectivo é o I, tá vendo? O conectivo I é o acento circunflexo, tá? Então, beleza, olha o que eu vou colocar aqui. Como eu só usei o I, né? Eu vou colocar assim, ó. P, acento circunflexo Q, ó. Acento circunflexo Q, né? Acento circunflexo R. Então, isso aqui eu tô falando que é aquilo ali, tá vendo? Concorda comigo? É isso aqui que eu fiz, tá? É, deixa eu ver aqui. Eu tô tentando pensar em uma outra coisa aqui.
em alguma que tenha um ou, né? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Eu fiz a prova do Enem para medicina, para tentar, né? Tentar. Para a medicina, vamos pôr só para a medicina, tá? Já dá para entender, né? Para a medicina. Deixa eu ver aqui. E eu vou passar ou aí a gente coloca aqui, ó, quando a gente coloca esse tio aqui, ó, a gente tá fazendo com que não vire sim, tá? A gente está trocando, sabe, a frase. Eu vou mostrar na frente, tá? Eu fiz a prova do Enem. Eu fiz a prova do Enem para medicina, e eu vou passar, ou vou fazer engenharia, ou vou fazer engenharia. Que é isso aqui, gente? Olha só para você ver o que eu fiz aqui, ó. Ó, fiz exatamente isso aqui, ó. Troquei um negocinho lá, P, né? Acento circunflexo Q, toda hora, né, gente? P, acento circunflexo Q. Eu ponho um V, mas é um acento circunflexo também, mas você não acha isso nos símbolos. V, não R. Entenderam? O que eu fiz? P e Q ou não R. Eu troquei o valor de R, tá? É isso que significa o til, tá bom? Isso é só para exemplo, tá? Beleza. Como pode ser classificado como verdadeiro ou falso? É uma outra proposição. Eu utilizo uma outra letra para representar. Aqui eu estou falando das letras, tá? Quando a gente pode classificar uma letra, uma proposição como a gente pode classificar, né, uma oração como verdadeira ou falsa, a gente utiliza, né, uma letra, tá? A utilização de letras é uma economia de tempo e espaço. Com a utilização das letras, né, não vou precisar ficar escrevendo e reescrevendo as frases. Proposição composta, tá? Vamos para a proposição composta agora, ó. Proposição composta é quando estamos falando de duas ou mais proposições simples, que é o que eu fiz lá em cima, tá? Lembrar, quando me refiro a duas ou mais proposições simples, estou me referindo a proposições compostas. Atenção! Para se ter proposições compostas, eu tenho que ter conectivos, tá? Beleza? Há diferentes situações. P, olha lá, ó. P e Q, esse é o conectivo E. P ou Q, esse símbolo representa o OU. P setinha Q, esse é o conectivo P se somente se Q. P setinha para os dois lados Q, esse é o conectivo se P, então Q, tá? E o tio no P, que é o tio que eu mostrei lá em cima, quando coloco o tio, né, ao lado da proposição, estou me referindo à negação, tá? A negação daquela proposição, tá ok? Essa estrutura que tenho, né, me permite ligar proposições, transformar proposições simples em proposições compostas. Exemplo do uso do tio, tá? Vou mostrar aqui. Fiz a prova do Enem. Quando eu coloco o tio, fica como? Não fiz a prova do Enem. É igual eu mostrei lá em cima, tá? O P aqui de novo, ó. Eu vou pôr um Q aqui, tá? Desculpa, é outra frase, né? Outra proposição, né? Ó. Eu vou passar. Aí quando eu coloco o tio, né? Eu não vou passar. Entenderam? O tio na frente. Atenção.
E se estiver da seguinte forma, P, eu não gosto de português. Como faço para negar a proposição? Se eu negar, eu vou pôr um R aqui, tá? Para ser outra proposição, tá? Desculpa. Imagina que tem o tio aqui. Então, se eu não gosto de português e é uma negação, o símbolo do tio é uma negação, vira eu gosto de... O eu não gosto de português vira eu gosto de português. Entenderam? Não é porque apresento não que vai deixar de negar se for necessário. Tá ok? Gente, deu uma parada só pra pegar uma água ali, tá? Disjunção. Ficar falando direto cansa, né? A disjunção é a utilização do conectivo ou, tá? Você utiliza a disjunção para formar uma nova proposição, chamada de proposição composta. Eu estou falando dos conectivos, né? O conectivo ou, né? Também se utiliza ele para formar a proposição composta. A formação da proposição composta, né, se dá pela junção de duas ou mais proposições simples, certo? Certo. P ou Q. P acento circunflexo ao contrário que. Simbolicamente estou falando P ou Q. Eu fiz a prova ou vou passar. Eu fiz a prova ou vou passar. Se eu fiz a prova ou vou passar, fica meio estranho, né? Eu fiz a prova e vou passar era melhor, né? Essa frase não fez muito sentido não, mas tudo bem, é só por exemplo. Reparem que essa nova proposição é uma proposição composta, oriunda, né, de duas ou mais proposições simples, tá? Eu fiz a prova ou não vou passar. Ficaria melhor, né? Ou não vou passar, se eu tivesse colocado ali, né? Mas tudo bem. Aqui representaria da seguinte forma, né? Ali já tá lá já. P ou Q, ela aqui em cima aqui, tá vendo? P ou Q. Reparem que essa nova proposição é uma proposição composta, tal, beleza. Eu fiz a prova é uma proposição. Eu vou passar é outra proposição. O conectivo ou é uma forma de formar novas proposições usando proposições simples. Vamos a outro exemplo. Que ou não que P, tá? Que ou não P. Vou passar, aqui ó, troquei, eu coloquei o que na frente, o P depois, tá? E coloquei o não no P, a negação do P. Vou passar ou eu não fiz a prova. Se eu fiz a prova, quer dizer que se eu fiz a prova, isso aqui ficou mais certo, hein? Se eu fiz a prova, eu vou passar. Ou eu não fiz a prova, ficou mais legal, né? Para formar novas frases, você vai ser obrigado a utilizar os conectivos, tá? Tem outros conectivos para vermos, por isso devem assistir às próximas aulas, tá, gente? Assistam, por favor, peço que se inscrevam no canal, já no começo do canal já vai ter um trem para se inscrever, mas se inscreve de novo, não tem problema não, inscreve 3 vezes. Entra no site aí para mim, www.anjoacademico.com. Gente, inscreve aí, por favor, a maioria... Vou te falar, mais de 100 e poucas pessoas, a maioria dos meus vídeos, 80% dos meus vídeos são assistidos por pessoas que não são inscritas no canal. Então, vamos inscrever, vamos dar um cliquinho em inscrever aí, não custa nada, pô. Vai lá. Obrigado, hein, gente. Tchau.